Estamos aqui hoje para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e só para ouvir os nossos jovens do primeiro e segundo ciclo falarem livremente de democracia, o 25 de Abril já valeu a pena. Valeu a pena. Mas valeu mesmo a pena. 50 anos é muito tempo e para quem nasceu e cresceu em democracia e tem a liberdade como dado adquirido, é provavelmente difícil avaliar a importância do 25 de Abril. E quando o descontentamento com a crise, com a inflação, com a proclamada corrupção é usado pelos atuais demagogos que, fazendo uso da liberdade de expressão antes negada, propagandeiam medos e mentiras numa ânsia de regresso ao autoritarismo e à tirania, torna-se imperativo avaliar a real importância do 25 de Abril. No Estado Novo, Portugal era um país pobre, desigual, com profundas carências no acesso à educação e à saúde. Um quarto da população não sabia ler nem escrever. Metade não tinha água canalizada e mais de um terço não tinha luz elétrica. Embora tivesse registado um desenvolvimento surpreendente na década de 1960, a economia nacional era das mais atrasadas da Europa. E para isso muito contribuía a guerra colonial, que durou 13 anos e para a qual foram mobilizados cerca de 1.400.000 homens. Desses, aproximadamente 9.000 morreram, 30.000 ficaram feridos e dezenas de milhares de ex-combatentes passaram a sofrer de distúrbio pós-traumático do stress de guerra. Isto sem contabilizar as vítimas civis de ambos os lados, obviamente em número maior entre as populações do teatro de guerra e das quais não existem números reais. As mulheres eram donas de casa, eram mães, só podiam trabalhar com a autorização do marido e ganhavam menos 40% do que os homens. Não podiam ser juízas, diplomatas ou polícias. As enfermeiras e as hospedeiras não se podiam casar. As professoras só o podiam fazer com a autorização do Ministério da Educação Nacional. O fim do casamento católico não era permitido e as mulheres que tinham filhos de outras relações não tinham proteção legal, nem sequer acesso ao hospital. O voto só lhes foi permitido em 1968, mas, às que soubessem ler e escrever, 31% das mulheres eram analfabetas. Estas limitações eram acompanhadas por outras que afetavam as liberdades fundamentais de todos. Não havia liberdade de expressão, nem de associação, grande parte da população adulta estava impedida de votar, havia apenas um partido, quem transgredia enfrentava a repressão da polícia política. A função desta polícia era perseguir, prender, interrogar qualquer indivíduo que fosse visto como inimigo à ditadura salazarista. Estes opositores ao regime eram levados para prisões em Portugal, como as do Forte de Caxias e de Peniche, ou do Tarrafal, na Ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Nesses locais eram muitas vezes vítimas de tortura, privação do sono, isolamento, más condições alimentares, higiênicas e de saúde, o que levava muitas vezes à morte. A PIDE também dirigia a censura. Um dos mais famosos processos ficou conhecido como os lápis azul, uma vez que todos os artigos da imprensa e obras de arte, literatura, teatro, cinema, artes plásticas eram cortados, editados ou proibidos com um lápis azul antes de serem publicados. Foi uma censura muito eficaz, uma vez que passados 50 anos ainda prevalece em alguns a ideia de que no Estado Novo não havia nem criminalidade nem corrupção. Uma mudança de regime não se faz sem indefinições e sem os confrontos próprios dos processos revolucionários, mas certo é que a democracia saiu vencedora. As suas primeiras conquistas foram as mais urgentes: a liberdade de expressão e de opinião, o pluripartidarismo e o sufrágio universal e direto. Na primeira eleição livre para a Assembleia Constituinte Portuguesa, em abril de 1975, os portugueses acorreram às urnas em massa. 91,66% dos eleitores inscritos votaram. Nos primeiros anos de liberdade, os portugueses votaram em números nunca mais repetidos. A economia também mudou e hoje é considerada pelo Banco Mundial como uma das mais desenvolvidas e com um crescimento acima da média da zona euro. Esta economia permitiu dotar o país de um estado de providência, à semelhança dos que já existiam na Europa. O sistema de pensões foi alargado a grupos até então excluídos e as prestações sociais correspondem hoje a 12% do PIB.
Em 1979 foi criado o Serviço Nacional de Saúde, a que todos temos acesso. A greve passou a ser um direito e os portugueses passaram também a ter férias e o subsídio respectivo. Nestas 5 décadas, o país progrediu significativamente no combate à pobreza e à desigualdade. Passou a haver salário mínimo e o seu poder de compra tem vindo igualmente a aumentar. A esperança média de vida passou dos 78 anos para os atuais 85. A mortalidade infantil passou de 38 por 1000 para 3 por 1000. É certo que para isso muito contribuiu a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, em 1986, que abriu caminho a fundos europeus e a um crescimento mais acelerado até ao início do século XXI. Nos últimos 50 anos, Portugal convergiu com os seus parceiros europeus no que toca à escolaridade, que se prolongou até ao 12º ano. Começando, em 1974, com apenas 67 mil inscritos no ensino superior, o país conseguiu ultrapassar a média europeia na percentagem de licenciados entre os 25 e os 34 anos. Temos hoje a geração mais qualificada de sempre. Muito foi feito, mas ainda falta fazer para cumprir Abril. Os níveis de pobreza e de exclusão social continuam acima da média europeia. Cerca de 2 milhões de cidadãos são pobres ou encontram-se em situação de exclusão social. Os níveis médios de escolaridade dos portugueses ainda são inferiores aos da União Europeia. Apesar de trabalharem, em média, mais horas do que os restantes europeus, a produtividade dos portugueses é baixa, como baixos são os salários, afetando sobretudo os mais jovens que têm emigrado à procura de melhores oportunidades. Somos menos e cada vez mais velhos. Em 1974, havia 35 idosos por cada 100 jovens. Atualmente, são já 183 idosos por cada centena de jovens. Nos últimos 20 anos, a satisfação dos cidadãos com o funcionamento da democracia tem permanecido abaixo da média europeia. A corrupção e a criminalidade de segurança são motivos de insatisfação. Falta confiança nos governos, no Parlamento, nos tribunais e nos partidos políticos. Uma percentagem muito significativa dos portugueses não mostra interesse nem participa na vida política. Em todos os atos eleitorais, milhões de portugueses decidem não votar. Impõe-se uma profunda reflexão de todos os partidos políticos, mas, sobretudo, dos que têm governado o país. Apesar deste descrédito, as respostas a uma recente sondagem mostram que a assistência médica é o âmbito em que mais inquiridos consideram que as coisas melhoraram desde a Revolução, 74%. Seguindo-se o nível de vida em geral, 71%. A educação, 71%. A segurança social, 68%. E ainda a situação económica, 62%. Em todos estes casos, há pelo menos 2 em cada 3 inquiridos a avaliarem positivamente a evolução em democracia. Ficamos ainda a saber que 2 em cada 3 portugueses apontam o dia 25 de abril de 1974 como o mais importante da história do país. A sondagem questionou ainda qual a figura pública que os portugueses mais associam ao 25 de abril. E o nome de Salgueiro Maia destacou-se. É com Salgueiro Maia, estudante do nosso colégio Nuno Álvares, que quero terminar esta intervenção. No dia 25 de abril, couberam a Salgueiro Maia as tarefas mais complexas da Revolução. Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do Terreiro do Paço, onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde, com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o presidente do Conselho, Marcelo Quintano. Em ambas, Salgueiro Maia teve o papel principal e em ambas revelou uma ponderação, serenidade e coragem que tornaram, num ambiente de grande tensão e de confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinho a coluna de blindados do Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa, que se dirigia para o Terreiro do Paço, e depois tomando o quartel e coordenando a rendição do governo e a passagem do poder para as mãos do general Spínola. O regime caiu, a sua missão estava cumprida. Recusou ao longo de anos ser membro do Conselho da Revolução, ser adido militar numa embaixada à escolha, ser governador civil do distrito de Santarém ou pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Salgueiro Maia morreu no dia 3 de abril de 1992, após doença prolongada, deixando escrito o seguinte: determino que desejo ser sepultado em Castelo de Vide, em Campa Rasa,
e utilizar o caixão mais barato do mercado. O transporte do mesmo deve fazer-se pelo meio mais económico, de preferência em viatura militar. Durante o funeral, somente a presença de amigos a quem peço para entoarem Grândola Vila Morena e Marcha do MFA. No epitáfio da sua lápida jaz: ao Tenente-Coronel Salgueiro Maia, conquistador do sonho inconquistado. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril.